Bom dia, lindezas! Vamos ao nosso Café com Propósito de hoje, segunda-feira, início de semana, segunda semana de abril. Estamos em tempo da gente semear novas sementes para a gente poder colher frutos fantásticos, extraordinários. Bora para a live? Prepara seu café, traz o seu caderno de reflexão ou um papel e uma caneta para você anotar os seus insights. Toda segunda-feira às 9 e 7, entre 8 e 9 horas a gente sempre faz a nossa live. Normalmente tem sido às 9 horas, mas às vezes muda porque a gente estabelece uma rotina, mas às vezes acontece alguns imprevistos. Mas toda segunda-feira eu tô aqui. E o que é essa nossa live de hoje, gente? A gente une aqui fé e autoconhecimento para que você possa ter informação, recursos para aplicar na sua vida diária e ter talvez uma mudança, uma transformação, compreendendo como você pode aplicar princípios, verdades que estão escritas ali na palavra de Deus. É a Bíblia, que é a nossa ferramenta que a gente usa aqui no Café com Propósito, que é unir realmente o que está escrito aqui com a sua vida diária, a sua rotina. Porque o nosso objetivo dentro aqui do Instagram, do meu trabalho, é transformar o potencial de vocês em potência no mundo, para que vocês prosperem no centro da vontade do Senhor. E não tem outro recurso melhor do que usar a Bíblia como princípio, verdade e manual. Então hoje eu quero falar com vocês sobre um tema essencial, que é entender como é muito importante a gente se alimentar espiritualmente. Então seja bem-vinda. Oi, Rosana, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Enquanto o Instagram tá avisando aí, eu vou colocar aqui, ó, Café com Propósito. Ai, às vezes escrever aqui, gente, com propósito. Pega a sua Bíblia aí, pega seu caderno. É a primeira vez que você participa ao vivo, Rosana? Não tô lembrando de ver você aqui. Eu já te vi, eu acho que eu já te vi por aqui, não tenho certeza. Café com Propósito. A gente vai falar sobre alimento espiritual. Presta atenção numa coisa, gente. Eu mudei o script e o tema da nossa live de hoje. Olha só como é que são as coisas, né? E tem alguns... ótimo. Presta atenção. Eu tenho Você tá no grupo de devocional, né? Eu tenho alguns caminhos, né? E eu tinha preparado um script com base numa ministração sobre qual é o pilar fundamental para você prosperar na sua carreira e no seu negócio, que está para além da parte de conhecimento técnico. Mas na hora que eu tive acesso a esse devocional de hoje, que era o meu devocional de hoje, que eu ia compartilhar no nosso grupo de devocional, que é gratuito, Devocional Vendo de Propósito, na hora que eu li, eu falei, preciso falar sobre isso. É sobre isso o nosso tema de hoje. Sabe por quê? Nós somos compostas por corpo, alma e espírito. Nós somos uma tríade. E para que a gente possa funcionar bem no mundo e ser bem sucedida naquilo que a gente colocar as nossas mãos e alcançar aquilo que nós desejamos, a gente precisa aprender a cuidar e nutrir dessa tríade. Corpo, alma e espírito. Então, se você é profissional da área de saúde, física, né, como a Rosana aqui é fono, né, ela tem como propósito e objetivo colaborar na parte do cuidado físico. Se você é profissional, terapeuta, psicóloga, coach, seja lá o que for, você talvez colabore com a parte da saúde emocional. E você que trabalha de alguma forma dentro de ministérios, na igreja, ou tem um chamado para ser pastor, profeta, mestre, enfim, você também trabalha nessa parte espiritual. Se a gente fosse segmentar. Mas, na verdade, todas nós, de alguma forma, a gente contribui para a vida do outro nessas três esferas. E a gente precisa, quanto mulheres, entender que quanto mais bem nutridas e cuidadas na nossa tríade, que é o que a gente ensina, conduz, se aprofunda dentro da comunidade MVP, a comunidade Mulheres Vendo de Propósito nada mais é do que a gente estar em cuidado dessas três esferas durante um ano. Então, durante um ano comigo, olha só, Rosana, você tinha que estar aqui mesmo, amada. Nós vamos falar sobre alimentação. Só que espiritual. Presta atenção.
Lá na comunidade, então a gente tem, um ano, né, um plano de assinatura, um programa continuado, a gente trabalha inteligência emocional, espiritualidade, postura, posicionamento, imagem, para que você seja, bom dia, querida, senti sua falta hoje, hein, no nosso estudo dirigido. Então, na comunidade, o nosso objetivo é isso, cuidar de você, a criar um ambiente de cuidado para que você cuide da sua tríade, corpo, alma e espírito. Como? Trazendo informações e conhecimento para você cuidar. Então, por exemplo, lá, Rosana, na comunidade, a gente, falar nisso, gente, vai subir essa semana, porque deu um problema no vídeo, a aula da Tami, que é psicóloga especialista em sono, distúrbios de sono. A gente vai colocar lá, a gente trouxe uma pessoa, tô negociando com uma pessoa para falar sobre alimentação lá na comunidade, sobre compulsão alimentar. Então, a gente precisa cuidar dessa tríade para que a gente possa ser bem sucedido em tudo, porque não adianta a gente sacrificar nosso cuidado com o corpo, com a alimentação, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde espiritual e querer ter sucesso aqui na parte externa. Então, na hora que hoje eu li a mensagem, aí, cá, bom dia! Tô sentindo falta de vocês às 7 horas comigo no estudo dirigido, tá? Rosana, vem pro estudo dirigido, mulher. Ou para a comunidade. Vamos lá. Então, é essencial que a gente cuide da nossa tríade para a gente poder ter uma vida plena e abundante, próspera, bem-sucedida naquilo que a gente fizer aqui fora. E quando eu falo fizer, é profissionalmente ou não. Pode ser na sua casa, no seu relacionamento, na sua igreja, na sua empresa, enfim. E uma das coisas que hoje eu vou trazer para você é a alimentação que se refere a uma parte dessa tríade, que é a alimentação espiritual. Porque o alimento espiritual precisa ser sua prioridade. Por que eu resolvi mudar o tema e falar sobre isso? Porque nós estamos começando o estudo dirigido de abril, que é o Mulheres Prósperas 3.1. E a gente resolveu deixar o estudo dirigido aberto para novas alunas que não estão na comunidade, mas desejam construir um relacionamento de proximidade com Deus, entender dele o que ela precisa ajustar para ter uma vida próspera. Então, o estudo desse mês de abril, todo mês a gente, na comunidade, a gente estuda uma parte da Bíblia. E aí, quando eu li sobre isso, né, sobre o alimento espiritual precisa ser a sua prioridade, eu quis me entender melhor. E aí veio para mim um texto de João 6, que eu quero ler com vocês, tá? Aproveita aí que você que está comigo, curte toda vez que a gente falar alguma coisa que faz sentido para você, você curte com o coração, com foguinho. Pega esse aviãozinho aqui, que é a sua contrapartida, porque isso aqui é gratuito, é uma entrega gratuita. Compartilhe e chama mais mulheres para estar com a gente aqui, pra gente ter umas 10 mulheres ao vivo conosco, pelo menos. Porque eu sei que depois vocês compartilham, as mulheres assistem, né? E Vanessa, seja bem-vinda! Mas comenta e compartilhe com mais pessoas pra gente falar sobre isso. Por quê, gente? Sem alimentar a nossa parte espiritual, a gente tá andando com brechas na vida. Presta atenção. Sem você se alimentar espiritualmente com o alimento certo, você está andando vazia na vida. E aí fica desejando prosperar, ser feliz, ser realizada, mas não se nutre com aquilo que precisa. Se isso serve para o nosso corpo, que a gente precisa se nutrir com algo que realmente que nos alimente, que seja saudável para a gente ter energia para a vida. Se a gente precisa nutrir a nossa alma emocionalmente para a gente estar bem, para fazer uma melhor entrega no mundo, quiçá espiritualmente. Se nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra, se você não aprender a nutrir o seu espírito da forma correta, você vai estar disfuncional na vida. Então fica aqui para você aprender como se alimentar, o que significa isso, tá? O texto então, gente, tá em João 6, escreve aqui para mim, por favor, João 6, nós vamos ler 2 versículos, João 6, 54 e 57, tá? Vou ler, na verdade, 53, 54. Ai, gente, coloca aí, de 53 a 57. Escreve aí pra mim, João 6, de 53 a 57, que eu vou ler aqui com vocês. Presta atenção. Vocês gostaram, gente, do meu óculos? Mandei fazer um óculos, não ficou pronto ainda não, gente. Cadê a Melissa, né? Obrigada, Si. Esse aqui, eu mandei fazer um multifocal pra mim, porque não dá pra eu ficar... Agora eu preciso pra ler, que eu já não leio aqui, né? E aqui eu não preciso, mas como é que eu faço isso aqui, gente? Ficar igual uma velhinha? Ler aqui pra olhar pra vocês aqui não vai dar certo, né?
Mas vamos lá. Vou ler junto com vocês, tá? Jesus disse o seguinte: eu digo a vocês a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa dele, assim é aquele que se alimenta de mim e vive por minha causa. O que esse texto está falando com a gente? Qual é o alimento que o seu espírito precisa para estar nutrido? Qual é? Qual é, pela leitura, qual é esse alimento que está falando aqui que você precisa para o seu espírito estar nutrido? Fala para mim aqui se você já pegou. Qual que é esse alimento? Fala para mim aqui, gente, vamos, que eu quero ouvir vocês. Fala para mim. Qual é o alimento que você precisa se nutrir todos os dias para que você tenha vida e vida em abundância? Ninguém sabe a resposta, gente? Pode falar aí, não tem certo e errado aqui não. A resposta é no texto que a gente leu. Vamos, gente, uma resposta, uma pessoa responde. Vocês estão muito quietas, gente. Vamos interagir. A palavra de Deus, isso. O que mais? Só a Simone, gente, que é corajosa? Eu vou ler com vocês aqui, ó. O versículo 57. Segunda parte do versículo 57, tá? Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O que ele tá falando o seguinte, nesse texto? Ele tá falando que quem se alimenta de Cristo vive por ele. E como é que a gente se alimenta de Cristo? O pão e o sangue, né, que tá falando aqui. Independente se você é católico, se você é evangélica, aqui a gente tá falando sobre Cristo, tá? Então, aqui eu preciso falar com vocês, independente do que você acredite. Eu sou cristã, eu acredito. Para mim, a minha vida é Cristo. Então, a minha crença se baseia em Jesus Cristo, Filho de um Deus vivo. Então, esses dias me perguntaram, né, numa das palestras, você é de que igreja? Eu falei, minha igreja é Cristo. Hoje eu comungo dentro de uma igreja evangélica, mas a minha igreja é Cristo. Por quê? Porque eu entendo que a vida em abundância existe por conta dele. Então, eu preciso que você entenda. O alimento espiritual que você precisa está aqui, ó, como a Simone respondeu na palavra. Porque a palavra, gente, é a revelação de Deus para nós. É na palavra que a gente consegue conhecer a Cristo por conta daquilo que está descrito aqui da sua história, do seu caráter, da forma como ele cumpriu a sua missão. Então, quando você pensa que você é uma tríade, corpo, alma e espírito, você precisa sempre, para ser bem sucedida na vida, para você conseguir alcançar os resultados, viver seus sonhos, viver seu propósito, olhar para você e ver como você tem se alimentado. Hoje aqui nós vamos falar sobre alimento espiritual, como uma prioridade na sua vida. Então você vai olhar para o seu corpo, você vai olhar para sua mente, para sua alma, como é que você tem nutrido essas partes. Mas hoje eu quero que você olhe para o seu espírito. Como você tem nutrido o seu espírito? Como você tem alimentado ele? Onde você tem colocado, e vai refletindo e me respondendo, tá? Se fizer sentido, se chegou a te desconfortar aí, é pra você. Então você coloca um fogo aqui, tá? Porque quando você reage, o Instagram entende que isso está sendo válido, ele entrega para mais pessoas. Ou você pega essa setinha aqui e manda para suas 5 amigas aí que estão ao vivo para vir para cá. Então eu quero que você pense em onde você tem colocado o seu foco na sua vida. Quais são os ambientes onde você tem com quem você tem se relacionado? Por quê, gente? Todo ambiente, ele propicia uma nutrição. Por quê? O que a gente ouve, o que a gente vive,
o que a gente vê são formas de nutrir, são formas de coisas que entram, que a gente consome. Então, o que você consome alimenta a sua alma, seu corpo, seu espírito. O que você consome com seus ouvidos, o que você consome com seus olhos, o que você consome com a sua boca e o que você consome pelos seus sentidos é a forma como você nutre a sua tríade. Então, eu quero que você pense quais são os ambientes que você tem se colocado, com quem você tem se relacionado, qual tem sido o seu foco. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz e você pensa? E agora a chave para a nossa reflexão de hoje. Bom dia, Sara! Senti sua falta hoje. Sua irmã estava lá e você não estava hoje às 7 horas, hein? Presta atenção. A pergunta-chave. Quais são os hábitos que têm ocupado a maior parte do seu tempo? Então, essas 4 perguntas, 4 ou 5? 5 perguntas. Você tem se alimentado de quê? Onde você tem colocado o seu foco? Qual ao ambiente ou com as pessoas que você tem se relacionado? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz e pensa? E quais são esses hábitos que têm ocupado a maior parte do seu tempo? São perguntas para você entender como que você tem se nutrido. Então, essa é uma pergunta para você fazer um autodiagnóstico sobre o que você tem colocado para dentro. Quem estava aqui, a Rosana, não sei se ela está ao vivo aqui ainda, que ela trabalha com distúrbio alimentar em crianças, né? O que essa criança ela tem, do que ela tem se nutrido? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou tentando trazer uma psicóloga para falar sobre compulsão alimentar lá na comunidade, porque a alimentação, a comida, ela é uma das principais coisas que nos tiram do centro da vontade do Senhor. Vocês acreditam? Que ótimo, Rosana. Vem pra cá. Tô com você na minha cabeça. Então, a compulsão, qualquer que seja, ela é uma forma de distração e de tirar você do centro da vontade do Senhor. E a alimentação é uma das grandes compulsões na nossa vida. Então, a forma como você se alimenta diz muito do como é que vai ser o resultado da sua vida. Ei, Rose maravilhosa, bom dia! Eu tô sentindo sua falta nos nossos estudos dirigidos, hein? Então, a compulsão alimentar, dentre todas as compulsões, é a mais, sabe? Por quê? É a mais acessível. Não tem proibição, né? Não é uma droga, tá ali disponível para você. Então, a gente precisa estar atenta ao que a gente tem colocado para dentro. Por quê, gente? Porque a verdade é que o que te alimenta te dirige. Guarda essa frase. Printa isso, gente. Compartilha nos seus stories e me marca. O que te alimenta te dirige. Olha só. Que coisa, hein? O que nos alimenta nos dirige. E aí você precisa entender que isso para tudo, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E nosso foco lá na comunidade, a gente vai estar sempre falando das 3 partes. Mas aqui hoje o foco meu nesse devocional é falar com vocês a parte espiritual. Porque nós estamos vivendo esse mês o estudo dirigido que tem a ver com a alimentação espiritual. Então, se você não faz parte de nenhum movimento, hoje você vai ter a chance de vir ou para o estudo dirigido ou para a comunidade, para que você possa se alimentar daquilo que vai dirigir você para o futuro que você deseja viver. Então, a verdade é que o que te alimenta te dirige. Então, se você pensa na alimentação física, o que você coloca para dentro, é isso aí, Rose. O que você coloca para dentro vai te dar energia ou vai te drenar. Emocionalmente falando, o que você ouve, os ambientes que você tá e se relaciona, aquilo que você resolve ver, escutar, sei lá, ou vai te motivar e te dar energia para seguir, ou vai te travar. E espiritualmente é a mesma coisa. Se você está se alimentando de distração, de comparação, de medo, de controle, isso é o que te molda. É isso que você vai conseguir ou não no futuro. Então, se não, no seu processo de nutrição, você tem alimentado pensamentos negativos, de escassez, você tem se colocado em ambientes onde você ouve só
Ah, o governo é ruim, a economia tá péssima, ou em lugares onde as pessoas ficam falando mal de outras pessoas. Se você não se coloca em lugares, escolhe se colocar em lugares e se coloca em hábitos que nutram o seu espírito, você vai travar. Você vai ter um futuro de dor, de medo, sem abundância. Agora, se você se alimenta da palavra, da presença do Senhor, da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com pessoas que te encorajam, que te levam adiante, então você começa a viver, você vive a partir dele. E aí isso aqui se cumpre, que está em João 6,57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa dele, assim é aquele que se alimenta de mim, porque ele vai viver por minha causa. E lá em João, vamos lá, João 10,10, o que fala? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, em vida e abundância. Agora eu preciso que você escolha qual é a vida que você quer. A vida que você quer está determinando a quem você está escolhendo na vida. Ou o inimigo, ou a Cristo. Então, se você se alimenta da palavra, do tempo em comunhão com Deus, do tempo de oração, com pessoas que vão te encorajar, e a comunidade MVP existe para isso, para a gente ter um lugar onde a gente possa saber que a gente está sendo, que está sendo orada, que está sendo cuidada. Eu falo com as meninas, está com problema, coloca lá para a gente orar por você, para eu poder te falar, te encorajar, para você não cair. Entende? Então é nesse lugar que vai começar a nascer em você o discernimento, a sabedoria, a paz. E aí você começa a se posicionar de uma forma diferente na vida. Você não deixa mais as pessoas te afetarem tanto. Você não permite mais que as setas do inimigo atinjam o seu coração. Você para de ficar rancorosa. Você para de ficar vivendo a vida de acordo com o que as pessoas falam. Você para de ficar muito mimizenta, muito sensível à crítica. Por quê? Porque você está sendo blindada espiritualmente. Você está se nutrindo todos os dias, preparando o seu espírito, a sua alma, para enfrentar o desafio que existe na nossa vida. Segunda-feira, gente. Por que o Café com Propósito é segunda-feira de manhã? Para você se preparar para a semana. Entende? Para você se blindar. Por quê? Porque o desafio está aí, o obstáculo está aí, o inimigo está aí. Como a Bíblia fala, como um leão ao seu redor, buscando a quem ele pode tragar. Se você não se nutrir, não se preparar, não se fortalecer espiritualmente, você está vulnerável. Então, é nesse espaço, nesse lugar, nesse momento que você cuida, se nutre espiritualmente, leitura da palavra, oração, jejum, próximo de pessoas que estão nessa mesma busca, numa comunidade, numa igreja, seja lá onde você escolher, deixa eu te falar, é ali que as respostas aparecem, é ali que você começa a entender o seu valor, é ali que você desenvolve sabedoria e discernimento para tomar uma decisão, é ali que você floresce. Presta atenção numa coisa, o inimigo das nossas almas, o nome que você quiser dar, a Rose gosta de chamar o lapeta, né? Boa de rir, é lapeta porque é lá longe. Né? O inimigo das nossas almas, o que ele mais quer, presta atenção, ele sempre vai procurar brechas para empurrar o lixo dele para você. Presta atenção, o telefone tá descendo aqui, ó. O inimigo das nossas almas, ele sempre vai procurar brechas na sua vida para empurrar o lixo dele em você. Seja através de notícias, seja através de circunstâncias, seja através de pessoas. Então, se ele percebe que você tem um hábito ruim de alimentação, ele vai aproveitar essa brecha para te fazer ter compulsão, para você se distrair, para você sair do centro da vontade de Deus. Se ele percebe que você tem uma brecha no que se refere a entretenimento, ele vai usar dessa brecha para te distrair, tirar você do centro da vontade de Deus. E o que acontece quando você sai do centro da vontade de Deus? Você deixa de viver o seu propósito. Você deixa de viver uma vida plena e abundante. Você está numa vida de dor, de muito sacrifício, entendeu? As brechas, ele aproveita das brechas, mas quem abre essa brecha é você. Somos nós. A partir do momento que você deixa a sua mente exposta às ideias desse mundo, você está abrindo brechas. Entenda de uma coisa, Deus ele é bom,
o tempo todo. E ele trabalha a nosso favor. O diabo não. Ele é mau e trabalha para te destruir. Porque ele não quer que você cumpra o seu propósito. Ele não quer que você seja aquilo que Deus fez você para ser. Por quê? Porque é a forma dele destruir um plano original de salvação do mundo. Porque o mundo precisa de você sendo você para ele ser um mundo melhor. Não vai existir vida plena, gente, se você estiver vivendo com uma porta... Olha, presta atenção, gente. Não existe vida plena se você estiver com a porta aberta da sua mente, sendo alimentada pelos dois lados. Isso veio para mim muito forte nesse devocional. Presta atenção. Isso é algo que Deus tem me chamado nos últimos anos, quando Ele me chamou para me render, para eu ser obediente, para abrir mão. E eu, desde o ano passado, o que eu tenho pedido para o Senhor é o seguinte: Pai, me ajuda a abrir mão daquilo que me tira do centro da Tua vontade. Eu vou repetir. Pai, me ajuda a abrir mão daquilo que me tira do centro da Tua vontade. Então, se você continuar vivendo uma vida alimentando a sua mente como uma porta aberta para o mundo e para as coisas de Deus, não vai dar certo. E eu vou repetir essa frase. Não existirá vida plena se você estiver com a porta aberta da sua mente sendo alimentada pelos dois lados. Por aquilo que o diabo traz e por aquilo que Deus traz. Você precisa, a partir de hoje, estabelecer as suas prioridades e se nutrir daquilo que vai te levar para viver no mais. Mais amor, mais fé, mais prosperidade, mais saúde, mais abundância, sabe? Qual é o mais que você quer? Só que para isso você precisa se alimentar daquilo que te dá energia, que te vai levar para esse lugar, e não daquilo que drena a sua energia. O diabo, ele está aqui para drenar a sua energia o tempo todo. O diabo, ele está atento para drenar a sua energia o tempo todo. E aí eu repito a frase: não vai existir vida plena se você estiver com a porta aberta da sua mente para os dois lados, para aquilo que o diabo traz e para aquilo que Deus traz. Não tem jeito. É você que define as suas prioridades. É você que define a porta que você está abrindo. Só há vida em Cristo. João 6, 53 a 57. Lê lá. Só há vida nele. Tudo fora disso. Então você precisa se posicionar. Uou! Entrou agora, amiga! Uou mesmo, tá? Hoje foi cirúrgico. Amiga, tem a ver, inclusive, com o que a gente falou ontem. Porque eu e a Angélica estamos nessa coisa, né? A gente está na preocupação de cuidar do nosso corpo. Cuidar do seu corpo tem a ver também com a porta que você está abrindo. As compulsões têm a ver com as portas que você está abrindo. Por quê? Porque o diabo quer te matar, roubar, destruir. Se ele quer te destruir, quer tirar você do centro da vontade do Senhor, quer tirar você do propósito, o que ele vai fazer? Qual é a brecha que essa mulher abre? É a alimentação? Vou distrair ela nessa parte. Vou fazer com que ela seja compulsiva nessa parte, porque assim eu tô tirando ela do centro da vontade de Deus, eu tô tirando a energia dela, ela não vai conseguir produzir e viver aquilo que Deus tem. É sobre isso. Nós precisamos nos posicionar, gente, na vida. Não seja passiva. Seja uma mulher sábia que vai discernir e vai escolher o que vai colocar para dentro, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Ore, decida o que fica e o que sai da sua mente e do seu corpo. E aqui hoje, falando da alimentação espiritual, decida qual é o lugar, qual é a pessoa, né? Qual é o ambiente, qual a comunidade que vai trazer para você essa alimentação com base nisso aqui. Porque se não for com base nisso, vai estar com base na experiência do outro que está sujeito às distrações que o diabo está aproveitando na vida dela. Eu hoje não escolho mentores, eu não escolho cursos, eu não escolho coisas que não têm Deus ou a parte espiritual como um valor. Porque aquilo que a pessoa vai me ensinar e eu vou consumir de estudo tem que estar com base numa palavra, naquilo que eu acredito. Se não está, gente, não me atende. Então, você não pode continuar vivendo no automático sendo nutrida por tudo e por todos. Você precisa escolher ser nutrida pela fonte da vida. E isso foi um dos motivadores de ter aberto o estudo dirigido que a gente dá dentro da comunidade hoje para outras pessoas. Então, para quem não sabe, eu tenho uma comunidade, chama Comunidade Mulheres Vivendo de Propósito, que é um grupo
de trabalho de emocional e espiritual para as mulheres, para a gente se preparar para prosperar nos nossos negócios, na nossa vida profissional, cuidando da nossa tríade, corpo, alma e espírito. Amiga? Vou até fazer um print das suas respostas aqui, ó. Então, na comunidade, como é que a gente trabalha a parte espiritual? Primeiro, um ambiente fértil lá no nosso grupo, onde a gente tem espaço seguro para falar do que a gente está passando, para pedir oração, mas principalmente eu só entro para levar tapa, uai. Se você tiver mais tempo comigo aqui, você vai tapa, vai doer menos. Mas presta atenção, a Angélica é aluna da comunidade, está no estudo dirigido. E aí, o estudo dirigido, que é o aprofundamento na palavra, para você que ainda não tem tempo, não sabe estudar a Bíblia, quer se aproximar do Senhor, e a gente usa então o estudo dirigido. Todo mês a gente trabalha um tema, e ali a gente se aprofunda com estudo da palavra, contexto, parte histórica, jejum, oração, meditação. E aí, esse mês, o Senhor me deu uma direção de abrir o estudo dirigido para mulheres que ainda não são alunas da comunidade. Que a comunidade é um investimento anual e a gente vai manter. E aí, hoje eu quero te falar uma coisa, tá? Essa semana, né, o estudo dirigido Mulher Próspera 3.1, essa semana, a gente vai praticar algo muito especial, que tem a ver com alimentação. A gente vai fazer juntas um jejum espiritual como uma ferramenta de silenciar o nosso ego, o nosso corpo, para a gente poder ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes a gente quer, eu queria ouvir, Deus, eu queria saber se essa direção é do Senhor, eu queria entender mais. Deus está falando o tempo todo com você, só que às vezes você está tão distraída com as coisas do mundo que você não ouve. Então qual é a forma de você fazer isso? Construir um hábito devocional de estar junto com o Senhor, mas o jejum é uma ferramenta para você silenciar o seu desejo da carne e a partir desse silêncio você ter mais sensibilidade para ouvir aquilo que o Espírito fala. Então a gente está aprendendo a abrir espaço no nosso corpo e na nossa alma para que Deus fale através do Espírito Santo aquilo que Ele tem para nós. Então se você é essa mulher que está precisando sair do automático e quer ter uma vida numa outra realidade, mas está vivendo no automático e não tem um hábito devocional de tempo com Deus, eu quero te convidar a vir para o estudo dirigido. Aí como é que eu faço, Karina? O estudo dirigido esse mês de abril, vão ser 30 dias de estudo com base em Provérbios 31. A gente está aprendendo quais são as características, atributos e a postura de uma mulher que agrada o coração do Senhor e prospera. Tem sido uma só lavada. Para quem não está participando, que é aluna, tô te falando, vai lá e participa que os tapas vão acontecer lá também. Deus tem me amassado nesse estudo, porque Ele tem me mostrado, aqui filha, você já está muito boa, agora aqui você precisa melhorar. Aqui, ó, isso aqui você está fazendo, agora isso aqui eu tô sentindo falta. Então ali a gente está estudando e falando, em cada dia, todos os dias às 7 horas da manhã, a gente tem aula ao vivo, depois sobe a gravação para vocês assistirem a hora que der, e você tem material complementar. Então se você quer fazer parte do estudo dirigido, se aprofundar na palavra, escreve aqui, estudo dirigido, ou no meu direct, ou entra na minha bio lá e se inscreve. A comunidade, ela já é uma entrega mais robusta. Por quê? A comunidade, você é para quem está preparada para dar um passo a mais. Porque você recebe, além do estudo, todos os meses, você tem acesso a um tema específico que te prepara para viver uma vida abundante. Mas você também tem um grupo de mulheres que estão nessa busca como você. A gente está todas as mulheres comprometidas com a transformação emocional, espiritual e física. E ali a gente juntas está desenvolvendo uma nova postura, um posicionamento, alinhando quem você é com o seu propósito. Para a gente prosperar no centro da vontade do Senhor, impactar o mundo, a vida das pessoas que estão nos relacionando, né, que a gente se relaciona, mas principalmente, né, vivendo o plano do Senhor para nós. Então a comunidade, ela é um passo a mais. Você vai estar um ano comigo e lá você recebe todos os estudos. E a gente vai manter até o final de abril o valor do ano passado. Então na comunidade, se você quer dar espaço, você paga 2 parcelas de R$ 69,90, ou seja, R$ 69,90 por mês. Você tem acesso ao estudo dirigido todos os meses, aos encontros mensais, a aula com especialistas, ao nosso grupo, a materiais e a condições especiais para os eventos presenciais. Agora, se você falou, Karina, eu não sei se é isso que eu quero, tô em dúvida, mas eu quero me aprofundar, eu quero entender mais de Deus, eu quero me aproximar de Deus,
sabe? Eu preciso sair dessa vida automática, eu preciso sair desse lugar, eu quero entender o que Deus tem pra mim, porque eu tô vivendo uma vida vazia. O estudo dirigido pra você esse mês tá preparado pra isso. Então, a gente abriu para você participar do estudo dirigido, o valor de R$37, você se inscreve, você vai ter acesso à plataforma, aos encontros ao vivo, vão ser 25 aulas, te preparando, te conduzindo para você ser essa mulher que se aproxima do Senhor, que ouve a Ele, é direcionada por Ele e prospera. Então, você tem dois caminhos. O meu papel como sua mentora é te ajudar a encontrar o melhor caminho. Então, Karina, eu não sei qual o caminho. Então, a gente tem o grupo da comunidade, a gente tem mentorias individuais, se você quer uma coisa mais otimizada. Mas o principal é você olhar para a sua vida e entender se você está vivendo a vida que você deseja. Se você não está vivendo a vida que você deseja, você está se sentindo infeliz, cansada, sobrecarregada. Parece que você faz e você não consegue ter resultado, sabe? Você olha para o seu futuro e vê uma coisa, mas você no presente não está semeando as sementes certas para você colher isso lá na frente. Então, quando eu falo de alimentação espiritual, é sobre isso, sobre você hoje escolher certo, ambientes, pessoas, o que você consome, para que o seu espírito esteja fortalecido. Emocionalmente, o que você vê, o que você ouve, o que você consome, para suas emoções estarem fortalecidas. Inclusive, esse mês, amanhã tem aula na comunidade, a gente vai falar sobre inteligência emocional para mulheres. Amanhã eu vou trabalhar com vocês na comunidade ferramentas de inteligência emocional. Não tem como você ser bem sucedida no seu negócio, na sua vida, se você não souber gerir bem as suas emoções. Então eu quero falar com vocês, dá um próximo passo. Estar aqui já é um passo. Obrigada por você estar aqui me ouvindo. Parabéns para vocês. Um próximo passo é, eu preciso de um pouco mais. Vem para o estudo dirigido. Comenta aqui, estudo dirigido, que você vai receber o link para você entrar. São 25 aulas ao vivo, material no PDF para você imprimir, planner devocional, gravação lá das aulas dos encontros e o nosso encontro no final do mês no Zoom comigo aqui, ó, pra gente poder se conhecer. Karina, eu preciso de mais profundidade, eu preciso de acompanhamento, eu preciso trabalhar minha emoção, eu preciso melhorar, eu quero ter um posicionamento de uma mulher que é bem-sucedida, sai da escassez. Vem para a comunidade. Na comunidade a gente está desenvolvendo isso juntas. Mulheres que vivem o seu propósito, prosperam sem se perder no caminho. Lá na minha bio, comunidade MVP. Tô te esperando. E eu quero encerrar isso, gente, hoje com uma oração. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Pra gente orar e encerrar esse nosso momento. Fez sentido pra vocês, gente? Me conta aí, se a Angélica falou que a vara comeu aí, né? Vamos lá. Fecha os seus olhos aqui, eu vou ficar de olho aberto, porque eu quero, se alguém quiser falar alguma coisa, contribuir, compartilhar o que foi, qual foi o insight principal, eu vou ler aqui, tá? Mas vou orar aqui com vocês. Senhor, Pai amado, Pai querido, Santo, santo é o seu nome, Senhor Jesus. Ó Pai, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida andando como mulheres distraídas. E muitas vezes a gente permite que pensamentos distantes da Tua palavra, da Tua verdade, ocupem a nossa mente, ocupem a nossa alma. Mas eu declaro hoje, Pai, que eu quero que tudo que estiver na minha mente, tudo aquilo que, todas as minhas ideias, todos os meus pensamentos, todos os meus pensamentos, sentimentos, sejam guiados pela Tua palavra, pela Tua verdade. Ó Pai, como está na Sua palavra, vê se há em mim, Pai, algum caminho mau. Sonda o meu coração, sonda os meus comportamentos. O que eu tenho falado, ó Pai, que não tem conexão com a Tua verdade. Ó Pai, tira de mim as palavras, ó Pai, que eu tenho falado que não são palavras que agradam o Teu coração. E para isso, ó Pai, me ajuda a me nutrir, Senhor, a minha mente e os meus relacionamentos com pessoas que vão me ajudar a falar palavras que edificam a vida das outras pessoas. Pai, tira de mim os hábitos alimentares que têm me tirado do centro da vontade do Senhor. Me ajuda a consumir, Pai, no meu dia a dia, coisas que me dão energia e não drenam a minha energia. O que faz sentido para mim, Karina, Pai, alimentar-me. Me ajuda, Senhor, nessa semana que faremos jejum ali junto com as alunas da comunidade Estudo Dirigido, ajuda a gente a conseguir fazer esse jejum,
mas para que a gente possa silenciar os ruídos, ó Pai, daqui do ego e aumentar a nossa sensibilidade para ouvir a Tua voz. O jejum, ó Pai, que nós faremos, não é para mostrar para ninguém que nós estamos jejuando, mas para que o Senhor tenha mais liberdade com o Seu Espírito Santo para nos apontar a direção. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser conduzidas pela Tua palavra, pela que a Tua palavra ensina, não por aquilo que o inferno nos empurra. Pai, não permita que a gente abra brechas da nossa vida e o diabo empurre em nós o lixo dele. Ó Pai, que nós entendamos que se o que nos alimenta nos dirige, nós precisamos nos alimentar daquilo que vai nos dirigir para viver uma vida plena e abundante. Ó Pai, hoje, eu e outras mulheres aqui, estamos decididas a nos alimentar de Ti, para viver por Ti. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém, queridas? Valeu? Essa live fica salva. A live de hoje às 7 horas a gente já tá tirando do feed, tá? Que vai lá para estudo dirigido. Se você não faz parte do estudo dirigido, coloca aqui estudo dirigido. Ou manda para mim no direct, para você poder fazer parte. Essa semana, todos os dias, até sábado, 7 horas da manhã, nós vamos falar sobre princípios e verdades que tem a ver com a sua postura de mulher, profissional, que trabalha. O que você precisa melhorar? Hoje nós falamos sobre trabalho diligente. Mas nós vamos falar sobre carreira, sobre propósito, sobre postura. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então, se você ainda não faz parte ou você quer trazer uma amiga, esse mês estudo dirigido da comunidade vai ficar aberto para você. Mês que vem eu não sei. Eu não tive direcionamento de Deus ainda para saber se eu vou abrir o estudo dirigido mês que vem. Mas esse mês, o estudo dirigido Mulher Próspera 3.1 tá aberto. Então, agora é a hora de você falar, sim, eu quero me aprofundar aqui na verdade. Eu quero me nutrir, me alimentar da verdade. E aproveita e vem, porque amanhã de manhã a gente vai fazer. E o nosso jejum começa amanhã. Então, se você aí tá ligada lá na comunidade, eu mandei vídeo, mandei áudio. E nos stories, para quem tá aluna da comunidade do Estudo Dirigido, tem stories no Close Friends para vocês. Lá eu expliquei direitinho como é que vocês vão fazer o jejum essa semana. Como é que vocês começam, como é que vocês terminam, qual o alimento que você vai abrir mão. Tá lá explicado, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui no direct que eu respondo. E você da comunidade, tem lá o grupo. Lá eu respondo para vocês diretamente. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo. Deus abençoe. Excelente segunda-feira.